leite que vem durante a gestação é o colostro. E esse colostro é muito importante porque ele é as primeiras vitaminas entre 1 milhão de outras nutrientes. Ele é a primeira vitamina, um coquetel de vitamina para o seu bebê. Depois do colostro vem ali o leite de transição, e esse sim, então, ele vem alguns dias depois do parto, e para que ele realmente venha é importante que haja muito estímulo, e esse estímulo vem do bebê, exatamente. Então é muito importante que você coloque o bebê no peito para que ele possa sugar e estimular a produção do leite. Há um trabalho em equipe dos hormônios para que tudo isso aconteça. Então, a prolactina e a ocitocina são dois hormônios que são fundamentais para que esse leite seja produzido, para que ele desça e ali você possa ofertar para o seu bebê. Depois do parto, alguns hormônios ali que estavam trabalhando durante toda aquela gestação, eles precisam diminuir. E essa diminuição vai favorecer com que outros aumentem. Complicado? Mas é assim mesmo, tá? Confie. Então, esses hormônios que são trabalhados ali na gestação, eles precisam diminuir para que a ocitocina e a prolactina possam entrar em ação. E depois do parto é onde que isso realmente acontece, ok? Tá dando para entender aí um pouco como que acontece? Sobre parto e descida do leite, é importante também nós observarmos que, dependendo do parto, essa descida do leite ela pode ser mais rápida ou não. E aí, hein? Sobre parto, a gente sempre se pergunta: há parto ideal? Há o melhor parto? Vamos tomar uma água antes de responder essa? O que vocês acham? E aí, olha só, o que acontece? Tipos de parto. Nós temos o parto natural e também temos o parto cesáreo. O melhor parto, já vou responder, já vou te entregar aqui agora. O melhor parto é aquele que mãe e filho passam bem. Esse é o melhor. Se é natural vaginal, se é cesáreo marcado, agendado, se é cesáreo que faz pelo menos os trabalhos de parto, o melhor é aquele em que mãe e filho passam bem. Ponto. Tá bom? Agora, tem algumas situações em que o trabalho do parto ela vai favorecer, como por exemplo a descida do leite, porque quando há todo aquele estímulo do trabalho de parto, o seu corpo já entende, esses hormônios ali que estão preparados para interagir, produzir e liberar esse leite, eles são estimulados com o trabalho do parto. E aí o que acontece? Os estímulos ali das contrações e tudo traz um alerta para a ocitocina, e a ocitocina manda um alerta para a prolactina, e então toda a produção, todo esse movimento em prol de descida do leite, ela começa de uma maneira mais eficiente, assim ó, bora lá, tem bebê na área, vamos chegar junto, porque logo esse bebê vai estar ali sugando, mamando e precisa ter leite para ele. Então, todo esse movimento, todo esse processo de parto, de contrações, de sobe e desce de hormônios, tudo isso vai favorecer bastante essa descida do leite, tá bom? Mas antes de nós prosseguirmos nesse ponto, eu quero responder algo que as meninas sempre nos perguntam, né? Que é, tem algumas mães que tem muito leite ainda durante a gestação, que jorra leite durante a gestação, mas eu ainda não tenho nenhuma, nem sequer alteração nas mamas. Então eu quero te dizer mais uma vez, fique tranquila, tá bom? Porque o leite vai descer na hora certa para você, tá bom? É claro, tem algumas coisas que é importante você observar, tá demorando,
já tem ali mais de 72 horas, então tem 3 dias que você não observa nada, então você vai tendo alguns cuidados. Na dúvida, gente, eu sempre insisto com as mães que a gente acompanha, tá com dúvida, não tá achando que tá legal? Procure o médico, quer o obstetra, quer o pediatra, compartilha com ele aquilo que você tá sentindo, tá vendo, tá observando algo que não tá te deixando confortável, tá trazendo insegurança, compartilha, comenta. Cada gestação, imagina a mulher, cada mulher é diferente e cada gestação também é diferente, tá bom? Dito isso, melhor dizendo, dito isso, eu quero que você fique tranquila então, para que a gente possa caminhar e entender que faz parte de todo o processo. E olha, se você não teve nenhuma alteração na primeira gestação, a segunda você já pode ter mamas extremamente cheias e aí ó, é só festa, tá bom? Mas fique tranquilo com relação a isso. Agora, transformações anatômicas na mamas, elas podem começar a acontecer desde a gestação ou só depois do parto, ponto. Mas quais são essas transformações? A mama ela vai começar a ficar mais cheia, principalmente de água e de sangue. Os vasos sanguíneos, eles se dilatam, até mesmo para que todo esse processo hormonal, para todas essas informações possam subir e descer de uma maneira mais plena. Os ductos mamários, que são capilares bem fininhos, né? Eles se dilatam também para que o leite possa chegar até o mamilo numa quantidade ainda melhor. Então é muito importante que você entenda todo esse processo, porque tem algumas coisas que acontecem, por exemplo, de sair um pouquinho de sangue no leite materno. Você sabia? Sangue no leite materno pode ser com dor ou sem dor. Com dor vai ser, às vezes, porque a mama está edemaciada, a mama já está dolorida por causa desse aumento mamário. E aí quando o bebê ele vai abocanhar essa areola, a areola ela está bem durinha, túrgica, e aí no que ele abocanha, isso traz um certo desconforto e você já sabe que para aliviar esse desconforto da areola, é sempre importante você fazer uma pequena ordenha só para deixar a areola um pouco mais macia, tá bom? Então você faz ali uma pequena ordenha para deixar essa areola um pouco mais macia, para quando o bebê for fazer o abocanhar dessa areola fique mais fácil. Então pode ter um pouquinho de sangue porque machucou ali esse mamilo e isso vai trazer um pequeno ferimento, uma fissura, né, um rachado e aí pode sair um pouco de sangue. Tá, mas eu falei também que pode ter sangue no leite, mas que não é de nenhum machucadinho. E aí? Por quê? Porque esses vasos sanguíneos, lembra que eu falei que eles se dilatam para que haja toda essa informação durante o processo de amamentar? Então pode dilatar, pode encher demais e extravasar esse vaso sanguíneo e aí um pouquinho de leite pode sair para que o bebê engula. Não há nenhum risco para o bebê essa pequena quantidade de sangue que ele amamenta, né? Que ele deglute, ele engole esse leite. Só que tem que ter cuidado para que você não se assuste caso ele regurgite alguma secreção sanguínea, para que você não fique preocupada. Mas na dúvida, procure o médico para que você comente com ele, que pode ser exatamente essa questão dessa dilatação dos vasos e aí não é nada mais de grave a não ser esse. Mas na dúvida é sempre bom, importante procurar o seu obstetra ou até mesmo o pediatra para nas consultas falar, olha, aconteceu isso e isso, aí o médico vai falar, não, tá certo, é assim mesmo, tá normal, tá bom? E aí, tá ok? Tá dando para entender bem? Se tiver alguma dúvida, vocês já sabem, manda aí pra gente no chat, pode também mandar no direct para que a gente possa estar respondendo e ajudando a todas vocês, tá bom? Então, dito isso, vamos tentar entender
A descida do leite, que é a apojadura, ela pode acontecer em momentos diferentes, e isso é importante que você internalize, tá bom? Para algumas mulheres, isso pode acontecer em até 72 horas. Passando disso, é importante você falar com o seu médico se realmente está tudo ok. Nessa descida do leite, o leite ele tem características muito específicas e nós temos ali pelo menos 3 tipos de leite. E se você tem dúvida quais são esses 3 tipos de leite, você pode seguir-nos, tem lá tipos de leite, uma live com todos os detalhes sobre os tipos de leite. Temos até também uma live falando sobre como engordar o leite. Tem alguns alimentos que é importante, às vezes nós estarmos nos atendo para fazer desse leite ainda mais nutritivo. Então tem lá também algumas dicas para você, ok? Sobre esse leite, é importante que você entenda que o primeiro leite, o colostro, ele precisa ser oferecido para o seu bebê, mas assim, ó, o máximo, em livre demanda, o máximo que você conseguir. Porque esse colostro, ele tem enzimas digestivas que vai te ajudar o bebê a digerir aquele leite, principalmente o mecônio, que é aquele líquido amniótico que o bebê bebe dentro, ali, né, ainda dentro da mãe, da placenta. E esse mecônio, ele, quando ele é liberado, ele é preto, depois esverdeado. Então, eu acho importante quando a mãe tem esse tipo de informação, porque nem todas nós estamos acostumadas a ver cocô, a ver fezes desse jeito, e às vezes realmente assusta um pouco. Então o colostro, esse primeiro leite, ele realmente é importante para fazer com que haja essa digestão mais fácil, para que o bebê também não sofra tanto com cólicas, né? Então ele vai fazer esse cocô mais fácil e vai ajudar bastante. Ok? Então esse primeiro é muito importante. Depois dele, aí sim vem aquele leite intermediário, porque o colostro seria o primeiro leite de primeira fase e então o de segunda fase, que é o intermediário, e depois o de terceira fase, que é o definitivo. E tem um tempo mais ou menos certo de cada um deles, da descida de cada um deles. O primeiro, o colostro, ele vai ficar ali até 5 dias. O segundo, ele vai ficar entre o 6º e o 15º dia, então são 2 semanas. E o terceiro, ali a partir do finalzinho do primeiro mês, você já vai ter esse leite definitivo. Mas olha, o que é muito bacana de você saber é que a descida do leite, ela vem, enche a sua mama, deixa ela pesada, cheia e sempre pronto para quando o bebê abocanhar, ele já tem leite ali pronto. Mas quando acontece no final do primeiro mês, nesse leite definitivo, as mamas elas vão começar a ficar mais leve. Durante os primeiros dias sempre muito pesadas, mas com o passar do tempo você vai observar que a mama não vai estar mais constantemente cheia, entende? E aí o que acontece? O bebê ele vai precisar sugar por alguns minutos para depois esse leite descer. E aí vem a questão da descida do leite anterior e posterior, porque é importante que o bebê mame a mama toda até deixá-la bem vazia, para que você oferte ao bebê todos os nutrientes, todas as proteínas, todos os valores para o bebê. Então, à medida com que o bebê vai crescendo, vai amadurecendo, todo esse sistema digestivo também vai amadurecendo, o leite ele vai mudando, a maneira com que chega para o bebê vai mudando. Só para que vocês tenham uma ideia, esse primeiro leite, o colostro, ele tem basicamente proteínas e hemoglobinas, que são defesas para o seu bebê. O segundo, ele já tem menos proteínas, só que tem mais gorduras e carboidrato, onde o bebê começa a ganhar peso. E peso é algo que preocupa muitas mulheres, muitas mães,
Porque no primeiro momento, o que acontece com o bebê? O bebê ele perde peso e depois ele começa a ganhar e faz parte, tá? É assim mesmo. Alguns bebês perdem ali entre 5 e 10% do peso corporal pós-parto. E aí depois ele vai perder e então a ganhar. Porque o primeiro leite não vai dar peso, é somente o segundo, esse intermediário. E depois ali no final do mês é que vai mudar novamente e aí vai ser gorduras e nutrientes, onde o bebê vai ter todas aquelas dobrinhas gostosas e vai realmente fazer o coração da mamãe ficar super feliz e o braço muito cansado, porque eles começam a ganhar muito peso e vai ficar bem torinhos. Então tudo isso é importante você observar, acompanhar, porque entendendo essas fases, essa descida do leite, você consegue perceber em que momento o bebê vai ganhar peso. Primeiro ele começa perdendo e aí depois estabiliza, volta aquele peso normal pós-parto e então ele começa a ganhar esse peso novamente e aí a gente segue e vai ficando mais tranquila, né? À medida com que o bebê ele vai ganhando peso, a gente vai ficando mais tranquilos, né? Agora, mamas. Algumas mulheres, elas vão sentir essa mama mais, além de pesada, mais enrijecida, túrgica, ela vai sentir essa mama quente também. E aí, tem algumas mulheres que falam assim, nossa, mas eu dei até febre. E pode sentir mesmo um estado febril, dependendo se houve ali algum problema mais grave, pode até dar uma febre, dependendo de empedramento. Empedramento é quando essa mama ela fica cheia demais, o bebê não consegue mamar e fica leite ali durante muito tempo. Esse leite ele começa a ficar mais grosso, mais viscoso e não consegue passar facilmente pelos ductos mamários, onde ele fica literalmente parado, empedrado. Ele vai criando pequenos nódulos e aí ó, é muito mais complicado de fazer descer esse leite. E aí é onde a gente entra com algumas manobras, massagem, compressas. Isso tudo facilita bastante a retirada desse leite empedrado, tá bom? Então se você começa a sentir sua mão a sua mama um pouco mais avermelhada, quente, tá dentro da normalidade. Agora, se começa a te incomodar muito e chegar a dar até febre, é importante que o médico seja comunicado sempre que algo estiver fora ali do seu limiar de dor, principalmente quando for necessário entrar com algum analgésico, tá bom? O médico prescreve medicamento. Ah, mas até um dipirona, sim, porque é importante o médico que te conhece, sabe quais são as suas alergias, dentro de todos os exames que ele te fez durante aqueles 9 meses, ele sabe o que você pode ou não. Quando eu tive o meu segundo filho, eu tomei um relaxante muscular, porque eu tive muita dor na cervical, assim, ó, no pescoço, e aí eu tomei um relaxante muscular e o bebê dormiu o dia inteiro. E aí, no primeiro momento eu fiquei super feliz, né? Nossa, hoje foi um dia tranquilo, mas quando passou ali, ó, de 3, 4 horas, falei, nossa, mas tem alguma coisa errada. E aí, mãe, você sabe, né? Se dorme pouco, mãe fica agoniada, ansiosa, porque tá sentindo alguma coisa. Se dorme muito, mãe também fica preocupada, porque tem alguma coisa errada ali acontecendo. Então, quando eu fui na consulta com o pediatra, e aí eu falei pra ele, falei assim, nossa, o bebê dormiu assim. E aí eu disse a ele que tinha tomado um relaxante muscular e ele falou que não podia tomar relaxante muscular. E aí eu falei, ah, então tá bom, então vamos lá, né? A gente vai vivendo e aprendendo. Então, esses detalhes é importante nós observarmos. O pré-natal, o vínculo entre a paciente e o médico, entre o profissional obstetra, ele tem que ser assim um vínculo de muita confiança, de muita parceria. Por isso que é importante você ter um obstetra de fácil acesso, onde você vai poder conversar, onde ele vai poder te responder quando você precisar,
É claro que você não vai ficar louca, né? O dia inteiro sentindo qualquer coisa e tá lá, porque são muitas atribuições do médico, são muitas coisas que precisa fazer, muitas mulheres para atender, mas uma coisa pontual que você julga ser realmente importante de ali mandar uma mensagem, uma foto, um vídeo, para que ele te avalie e possa te orientar. Então tudo isso você precisa ter esse acesso com o seu obstetra. Então na hora de escolher, escolha um que você confie e que também tenha acesso, para que fique mais fácil depois ali de tirar alguma dúvida que sempre vem, né? E às vezes esperar ali até 30 dias para uma próxima consulta, se era alguma coisa grave, passou que você nem viu, né? Então tudo isso a gente pode observar e ter bastante cuidado. E aí você pensa, olha, tá bom, eu sei que algumas mulheres podem ter todas essas transformações hormonais depois do parto, e tem algumas mulheres que demoram um pouquinho mais, um pouquinho menos, se é parto normal, se é parto cesárea, tem todo aquele trabalho de parto que vai favorecer esse sobe e desce de hormônio, mas tá demorando. Olha, já passou, já tem mais de uma semana e eu não consigo sentir nenhuma transformação. A mama realmente não aumenta. Eu até tive colostro, mas não foi pra frente. E aí, o que a gente faz? Olha, tem sim alguns medicamentos que nós podemos entrar para que a mãe possa, que vai favorecer o aumento da prolactina. Então é um medicamento que vai favorecer, na verdade ele é um bloqueador, então ele vai bloquear aqui uma galera para que a prolactina possa aumentar e então a descida do leite, a produção do leite possa ser maior, entendem? Esse medicamento é o Galactogogos e ele é passado, lógico, pelo médico. Gente, e é interessante que tudo isso você compra na internet, tá? Sim, pode comprar. Não é que pode. Sim, você tem acesso pela internet, mas por favor, faça um compromisso aqui comigo de não comprar nenhum medicamento sem que esteja prescrito pelo seu médico, tá bom? Então, tem sim medicamentos que vai favorecer essa descida do leite, produção de leite, mas após uma avaliação médica para entender se realmente há ou não a necessidade de utilizar. Então, mesmo que o seu corpo, você observe que, nossa, parece que está muito parado, não saiu do lugar, então o médico ele vai te orientar e pode sim passar essa medicação para que estimule a descida ou a produção do leite. Então o leite já até desceu, você já viu que já não é mais o colostro, já tem um outro leite, você consegue amamentar, o bebê tem uma boa sucção, mas você vê que o bebê não está ganhando peso como deveria. Nas consultas o médico vai fazer aquela curva de crescimento e desenvolvimento, onde ele vai observar, você em casa pode observar se esse leite está sendo suficiente ou não, pela ganha de peso, as roupinhas, porque a roupinha com 30 dias perde, né? As roupinhas de RM, 30 dias perde. Então, se as roupinhas já estão perdendo, a fralda é valiosíssima, a avaliação da fralda, e você pode fazê-la. Tá tendo cocô? Tá tendo xixi nessa fralda? Então é importante você ver, começar a notar, sentir o peso dessa fralda. Sempre que o bebê mama, em um determinado momento, na maioria das vezes ele vai fazer um xixi ou um cocô, porque já nos primeiros dias, por causa daquelas enzimas digestivas que nós falamos, então esse leite, ele é assim, ó, é logo, imediatamente após esse bebê, ele já mama, já faz esse xixi, faz esse cocô já para eliminar, entenderam? Então todos esses sinais você pode observar para ver se o bebê tá ou não bem com esse ganho de peso, se ele realmente tá com a amamentação suficiente ou não. Deu para entender até agora com relação a tudo isso? Sim? Então
então tá bom. Porque é importante você observar pra gente não ter nenhuma dificuldade ali depois, tá bom? Agora, na descida do leite tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar, igual como nós falamos, massagens, pode fazer compressas. Então, compressas mornas, ela sempre estimula a produção e essa descida do leite. Um banho morno, tudo isso ajuda bastante, mas cuidado. Uma das minhas pacientes, né, uma das mães que a gente orienta, ela falou assim: Dê, eu fiz, tomei um banho, foi maravilhoso, só que eu senti que quando o bebê abocanhou o mamilo, doeu. E aí, por que ela sentiu então esse desconforto? Porque com o banho morno, deixa a pele mais macia, mais sensível, e ela tem um limiar de dor um pouco menor, então ela sentiu um desconforto maior. Então o que acontece? Você vai querer fazer uma compressa, a compressa ela é na mama, tá bom? Na mama, evite compressa no mamilo, quer morna ou quer fria, tá? Então evite. Então você vai fazer na mama, para que a mama possa ter todo esse estímulo, tá? No mamilo, a única coisa que você vai fazer é tirar um pouco de leite, pressionando em formas de C a areola, para sair um pouquinho de leite, e aí passar no mamilo e também na areola. Aqui e no mamilo, areola e mamilo, somente leite e água. Nem sabão para limpar, para higienizar, a gente vai utilizar, tá bom? Então, fica aí a dica para você que está gestante, para você que está sonhando já em ter o seu bebê no colo, sobre as transformações que o seu corpo passa. Se conheça, se perceba, entenda todo o processo que está acontecendo, saiba que não pode se comparar, não se permita ser comparada com nenhuma outra mulher e nenhuma outra gestação também. Porque se você tá na segunda, tá na terceira, você já sabe bem, né? Olha, eu tive 3 gestações, 3 filhos, e eu vou te falar, cada uma foi diferente da outra, e principalmente por causa da idade. A minha primeira filha, eu tinha 21 anos, e já do terceiro eu tava com 36 anos, 15 anos de diferença. Minha filha, deu muita diferença de uma gestação para outra. Então, a idade e todos os mistérios da gestação realmente são ímpares. Então, se você tá novinha aí como eu na primeira, é uma realidade, minha filha, mas depois que você passa dos 30, 30 e tantos, é outra realidade. E aí a gente precisa estar preparado para tudo isso que a gente vai viver. Mas é bom, vale a pena. A maternidade é linda, maravilhosa, e nós precisamos vivê-la plenamente. E eu quero dizer que você pode contar comigo para o que você precisar. Nosso desejo é realmente poder contribuir, agregar valor na sua vida, na sua família, desmistificar algumas coisas que vêm. Nós gravamos aqui fake news da amamentação, quantas coisas, né? Nós acreditamos, e ali nós podemos comentar um pouco sobre tudo isso para facilitar, para fazer com que você entenda as verdades sobre a amamentação, para te ajudar em todo esse processo. Se você gostou, fez bem, te agregou algum valor, compartilhe, comente com uma mãe, com uma mulher, com uma jovem que está dentro desse processo e você entende que vai ajudá-la, compartilhe com ela. Você não somente vai ajudá-la, mas também a nós, a todos nós aqui do Despertar a Amamentação, nos encorajando e nos motivando a seguir firme, produzindo conteúdos de qualidade, sempre com muito zelo e respeito a você mãe, a você mulher, tá bom? Por hoje é só, fiquem com Deus e olha, segunda-feira começa a nossa semana de live. A semana de live ela é às 8 horas da noite, mas terça e sexta nós estamos aqui firmes e fortes com conteúdos daqui pra vocês, tá bom? Tchau, gente!
Beijo!